Olha, vamos falar de um assunto muito sério, gente, que é a obesidade. Sim. Não estamos falando de lado estético, não. Aqui a gente fala de saúde. Do lado estético, você tá bem, do jeito que você tá, não importa gordo ou magro, fechou, ótimo, é a ideia. Agora, quando o assunto é saúde, a gente não pode brincar. Então, aproveite, a gente vai conversar já com o doutor Eduardo Greco sobre obesidade e as consequências desse excesso de peso para nossa saúde. Então, vai no nosso canal do Twitter, lá, hashtag, coloca Melhor da Tarde, deixa sua pergunta. A Rafa já está aqui certinho do nosso lado, para a gente já tirar suas dúvidas, que a ideia do Melhor da Tarde é justamente essa, te ajudar a ficar cada dia melhor, com a saúde plena, como a gente merece, para viver essa vida boa, né? Boa. Você sabe que a Cintia fez um resumão dessa história para a gente entender a preocupação da obesidade para o brasileiro, para o ser humano de maneira geral, né? Vamos ver? Olha lá, rodou. Obesidade é assunto sério. O Ministério da Saúde alerta a população sobre a necessidade de adotarmos hábitos saudáveis a fim de evitar o excesso de peso e todas as doenças desencadeadas pela obesidade. Os números impressionam no Brasil. 55,7% da população adulta do país apresenta excesso de peso e 19,8% está obesa. Outro dado alarmante é que 7,7% da população adulta possui diabetes e 24,7% hipertensão. As doenças crônicas e a obesidade são grandes desafios. A prevenção é fundamental. No mundo, a obesidade é a segunda causa evitável de morte. No Brasil, mais da metade da população tem o excesso de peso e mais de 40 milhões sofrem de obesidade. A OMS, Organização Mundial da Saúde, considera a obesidade uma doença crônica, repleta de preconceito por questões físicas e consequências graves em relação à qualidade de vida e à própria saúde. Emagrecer não é só uma questão estética. Os riscos do sobrepeso são reais e com consequências graves. O Melhor da Tarde esclarece as dúvidas e ressalta a importância da nossa saúde estar sempre em primeiro lugar. Então, gente, isso é imprescindível. Porque não adianta você falar assim, eu quero ficar maravilhosa, vou emagrecer para isso. Você tem que buscar ter saúde. E o excesso de peso, você viu, a Organização Mundial de Saúde atesta que é a segunda causa de morte no mundo, gente. E que é evitável. Quer dizer, porque tem umas que a gente não consegue evitar. Então, são várias as doenças e cada item, por exemplo, obesidade, é um xizinho na sua lista. Diabetes, Já outro é mais xizinho. um, Pressão alta, outro xizinho. E é a única conta, né, doutor Eduardo Greco? Quanto mais pontos eu faço, mais eu me estrepo, né? Boa tarde, meu amigo. Tudo bom? Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Prazer estar com você sempre, viu? Também nosso, viu? Estamos ouvindo bem, sim. Agora, quando a gente fala em obesidade, doutor Greco, as pessoas sempre pensam, estão falando de beleza. Não, a gente fala de saúde. As consequências do excesso de peso, principalmente a gordura abdominal, são terríveis para a saúde da gente, né? Exatamente, Kátia. E isso que você faz aqui no seu programa é fundamental, porque as pessoas veem muito só esse lado estético, né? Então. Eles não buscam totalmente, né, Kátia, buscar a saúde. Então, existe um preconceito até de procurar o médico. Tem estudos que mostram que só 1% das pessoas buscam uma ajuda médica, para poder tratar a obesidade. E você viu os números alarmantes no nosso país, né? Então, pois Se a gente contar sobrepeso e obesidade, são 75% das pessoas. E que tem uma série de doenças, né, Kátia, que você elencou. Diabetes, pressão alta, problema no joelho, problema na coluna, ansiedade, a pessoa não dorme, falta de ar para dormir, refluxo. E em vez da pessoa tratar diabetes com uma fonte de remédio e cuidar de outras coisas, e a obesidade é o fator principal. Verdade. A gente já deixou ali certinho no nosso Twitter, hashtag, Melhor da Tarde, para você mandar suas perguntas. Rafa já está pegando várias que estão chegando, né? Tô pegando várias aqui no nosso Twitter. Posso já mandar uma? Pode, vai lá. O Wisner Ribeiro, ele pergunta o seguinte: obesidade é considerado comorbidade para a Covid-19? Ele é de São Raimundo, no Piauí. E aí, doutor Greco? Sim.
Sim. Sim, né, Kátia? A gente abordou aqui no Melhor da Tarde, então a Organização Mundial de Saúde considera a obesidade como o principal fator, né, a principal comorbidade para morte, internação e UTI em pacientes jovens. Se você tirar o fator idade, o obeso é o principal fator de risco. Então tem que emagrecer, mas é emagrecer do jeito certo também. Não é a gente fazer qualquer dieta louca para emagrecer, porque tem gente que também quer emagrecer, sei lá, 30 quilos numa semana e aí vai perder a saúde de novo, né? Exatamente, Kátia. Por isso que é o canal de você procurar um profissional, porque às vezes é só uma dieta que vai resolver, estimular a atividade, às vezes controlar a ansiedade, né? A gente fora uma matéria sobre a questão de, às vezes, doutor, eu vou usar acupuntura para ansiedade. Legal, você às vezes a ansiedade é o único fator que está levando a pessoa à obesidade. Então, procura um profissional, porque existem diversos tratamentos, mas tem que ser bem indicado para não ter consequências piores depois. Verdade. Vamos para mais uma dúvida? Mais uma dúvida aqui pelo nosso Twitter, lembrando, hashtag Melhor da Tarde, é só mandar sua pergunta. O Léo Dantas disse, eu tenho 30 anos, não consigo voltar ao meu corpo normal e peso. E por outro lado, uma ânsia em doce e comida. Existe algum remédio que eu possa tomar para inibir apetite? E aí, doutor Grego? Sim, né? Então, existem inibidores de apetite, o pessoal, os endocrinologistas utilizam isso com frequência. Nós temos que ter no grupo que trata a obesidade endocrinologista, nutricionista, psiquiatra, mas não existe um remédio para te passar aqui, que é essa fórmula mágica. É o que a Kátia acabou de dizer, né, Kátia? As pessoas querem que a gente dê a fórmula mágica, mas existe remédio para inibir apetite, mas precisa ver se o seu fígado está ok, se o pâncreas está ok, se você pode tomar o remédio, quanto tempo você vai tomar esse remédio. Então, importante é uma avaliação médica para procurar o melhor tratamento. Clínico, endoscópico, cirurgia, é importante a avaliação do médico. O João perguntou quais são os malefícios da obesidade para a saúde da gente. Quais consequências que a obesidade pode trazer? Muito graves, né, Kátia? No começo a pessoa tem uma atividade, ele está bem, de uma forma, ele acha que está saudável, só que lá na frente vai ter esse preço, diabetes, pressão alta, problemas coronarianos, né? A pessoa pode infartar lá na frente, acidente vascular cerebral, insuficiência vascular, gordura no fígado, cirrose hepática, né? Aquela pessoa que bebe muita bebida vai ter cirrose. Hoje, uma das principais causas é o excesso de gordura no fígado, além de problemas de desenvolver, por exemplo, câncer. A gente já sabe que a obesidade é um fator predisponente a desenvolver certos tipos de câncer. Então, a obesidade é uma doença crônica e que gera uma série de que a gente precisa tratar na base. Verdade. Tem uma pergunta até sobre isso, não tem? Que eu bati o olho ali? Ali do Antônio, né? Ele pôs aqui, boa tarde. Insulina desregulada tem a ver com obesidade? Ele já emenda outra. O sobrepeso pode alterar a insulina? Boa pergunta do Antônio, né, doutor? Sim, excelente. Tem tudo a ver, né? Porque a insulina é o hormônio nosso que regula o açúcar no sangue, né? Então, a obesidade vai fazer com que a pessoa tenha uma resistência à circulação dessa insulina. Então, a insulina não consegue atuar da forma que deve. A pessoa começa a acumular insulina no seu organismo e começa a engordar, ter o acúmulo de peso. Então, a obesidade e o sobrepeso vai trazer essa alteração nesse hormônio que é fundamental, e é por isso que você vai procurar um colega e ele vai lá dosar sua insulina, dosar o açúcar no sangue e deixar num nível não. Existem medicações para controlar esse excesso ou não da insulina. E, gente, vou falar uma coisa. Aproveite essa oportunidade para você tirar suas dúvidas sobre obesidade. O doutor Eduardo Greco, ele é um grande gastroenterologista, sabe como ninguém as consequências para a saúde da gente quando você está acima do peso. Isso sem falar na parte hormonal também, porque esse excesso de gordura abdominal também modifica totalmente os nossos hormônios, né, doutor Greco? Exatamente, né, Kátia? Então, a gente sempre avalia o paciente vendo que tipo de gordura ele tem, né? Se é uma gordura toda abdominal, que é aquela gordura que preocupa muito pro lado cardiológico. As mulheres têm um outro tipo de gordura e, às vezes, essa gordura é necessária até para o funcionamento hormonal das mulheres, né? Precisa de um pouco de gordura. Então, é feita uma avaliação, a gente faz uma bioimpedância, onde a nutricionista consegue passar para a gente certinho quanto de massa magra essa pessoa tem, quanto de gorda, que tipo de tratamento a gente pode instituir, quanto essa pessoa precisa perder de peso, para a gente buscar tratamentos ideais em quanto peso essa pessoa precisa perder e que tipo de obesidade que ela possui. E é legal você ter dito isso, porque muitas vezes não é subir na balança que vai dar a diferença se eu posso ter o mesmo peso de uma outra pessoa, eu tenho uma quantidade gigante de gordura no corpo e a outra pessoa uma quantidade gigante de massa magra, quer dizer, de músculos, né?
Exatamente, não é só a balança, né? Às vezes a pessoa é um atleta, ela está com peso acima do que ela acharia normal, mas a massa magra dela é muito boa, né? Bastante músculo, pratica atividade física. Vamos dar um exemplo, um lutador de boxe vai ter um índice de massa corpórea alta, vai ter um peso alto, porém é músculo. Então é importante avaliar isso para também mostrar para a pessoa que às vezes ela está no seu peso ideal, os exames estão bons e não é só a balança que a gente vai combater ali, né? A gente tem que entender o hábito alimentar, como que está o alimento em casa, como que está a geladeira dessa pessoa. E o outro fato, para te alarmar aqui, né, Kátia, é esses números que foram apresentados por vocês, o grande aumento está vindo também nos jovens, nos adolescentes. Então, a obesidade infantil é uma outra preocupação, não só adultos, mas esse número foi aumentado e foi, né, alavancado pela obesidade em jovens adolescentes. E aí a gente pensa nas consequências daqui a uns anos, né? Tem mais dúvida aí? Tem várias dúvidas chegando, inclusive tem um aqui que é até bom esclarecer se é mito ou verdade, se é fato ou fake. O Janderson fala assim, ó, pergunta, é verdade que comer carboidrato à noite faz mal? Boa pergunta. Isso é boa pergunta mesmo, né? Então, o ideal é sempre uma alimentação balanceada, né? Controlada, uma dieta, você tem que ter carboidrato, você tem que ter proteína, você tem que ter verdura, tem que ter tudo. Algumas dietas sob supervisão, você consegue organizar e tirar o carboidrato no período para ajudar na perda de peso. O carboidrato à noite, ele é de fácil digestão, só que vai ter muito açúcar lá no seu sangue à noite e você vai dormir. E aí, se a pessoa come muito carboidrato, esse açúcar vai poder virar gordura, porque ela não vai queimar, né, igual a gente queima todo dia. Por isso que se dá carboidrato para fazer exercício físico. Mas é importante a recomendação de uma dieta equilibrada e saudável e só partir, vou tirar totalmente o carboidrato, vou tirar totalmente a proteína, sobre uma orientação médico-nutricional. E acompanhamento, né? Juninho Raposo pergunta se quanto mais idade, mais difícil para emagrecer, se isso é verdade. Isso é uma verdade, né, Kátia? Porque a gente tem numa fase de crescimento, então o adolescente, veja que ele está engordando porque parou de praticar atividade física, apesar de ter um metabolismo extremamente acelerado pela fase de crescimento. Em algum momento a gente vai parar de crescer, né? Você vai começar a mudar o seu organismo. Então, com 20 anos, a pessoa chega e fala pra gente, não, doutor, eu fazia uma dietinha, perdia 10 quilos em uma semana. Hoje, aos 45 anos, é difícil. Claro, muda, né? A mulher, por exemplo, entra na menopausa, tem toda alteração hormonal. Os homens também mudam os seus hormônios. Então, quanto mais idade, mais dificuldade é na perda de peso. Mais uma dúvida aí, Rafa? Tem inclusive do Juninho Raposo, que você fez essa pergunta agora, ele fez um depoimento aqui, ó. Eu emagreci quase 30 quilos e minha vida mudou muito. Até o psicológico da gente muda. Emagreci de forma mais lenta e sem fazer nada mirabolante. Continuo comendo o que eu gosto, mas com moderação. Sim. Acho que a ideia justamente é essa, não é? Aprender o que pode, quantidade que se pode comer, doutor? Exatamente. Tem que dar parabéns pro Juninho, que é isso. Ele viu os benefícios, né? Dorme melhor, consegue fazer uma atividade física, tem filho, brinca melhor com seu filho. A questão é iniciar, dar esse step inicial, né? A pessoa tá lá, às vezes começa a entrar num círculo, né? A gente fala, tá correndo ali atrás e não consegue sair, perdi só pouco peso e desanima. Não pode desanimar, tem que estimular a atividade física, a alimentação saudável e às vezes buscar um profissional para fazer um tratamento cirúrgico, fazer um tratamento endoscópico com balão, com gastroplastia. Mas é importante sair da obesidade, buscar uma dieta equilibrada e sair disso, que é uma doença muito preocupante. Tem uma dúvida que você queria tirar já, Cintia? Tenho, Kátia. Oi, doutor, boa tarde. Na verdade, tem aquele tipo de gordura, que é aquela gordura perigosa, que não necessariamente a pessoa visivelmente é tão gorda, mas é gordura no fígado. Ela tem uma vida meio sedentária, come bem. Que tipo de sintomas ou no que a pessoa deve prestar atenção para não estar com um grande problema de saúde e ela acha que não está? Perfeitamente. Essa pergunta é muito importante, que é o que a gente disse. Essas gorduras que estão ali, aquela gordura que está também na artéria do coração, né? Artéria cardíaca, a gordura no fígado. Então, é importante que a pessoa faça exames periódicos, porque a gordura começa a aumentar, a gordura hepática. E vai poder começa a ter sangramentos que não são controláveis, porque o fígado controla plaquetas e começa a ter baixa das plaquetas. Então, o fígado controla uma série de situações. É extremamente preocupante no fígado e que hoje é muito comum. Então, tem que fazer um ultrassom simples, alguns exames que vão mostrar como estão as enzimas hepáticas. E as pessoas que têm esse tipo de alteração é muito mais grave, às vezes, né, do que você ter um outro tipo de gordura. Foi muito bem colocado. Vamos para mais uma dúvida, Rafa? Mais uma dúvida aqui, Isa Lima, chegando tudo para o nosso Twitter, tá, gente? Hoje estamos para o Twitter, hashtag Melhor da Tarde. Isa Lima pergunta, cirurgia bariátrica cura obesidade mórbida?
Então. Isso, vamos lá, né? A pergunta é importante, Kátia. Não existe cura para a obesidade. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa passar para as pessoas. A obesidade é uma doença crônica e que tem controle. A cirurgia bariátrica, ela está indicada nos obesos mórbidos, que são aqueles pacientes, né, que têm mais do que 40, 50 quilos fora do seu peso, e que com a cirurgia bariátrica vão conseguir uma redução muito importante em relação a isso. Porque a cirurgia vai atuar diminuindo o espaço do estômago, vai comer muito menos, vai ter alteração de absorção de nutrientes, então vai absorver menos, porém, a cirurgia bariátrica não cura. E por que a gente sabe isso? Porque a gente já sabe que depois de 5, 6, 7 anos, praticamente entre 30% e 40% dos pacientes que fazem procedimento voltam a engordar tudo de novo, Kátia. Então, não adianta simplesmente fazer um procedimento sem controle. Não tem cura à obesidade. Obesidade tem controle. Os tratamentos que existem servem para mudar o patamar, servem para te emagrecer. Agora, tornar a pessoa magra, né, Kátia, já é um desafio muito maior que necessita do acompanhamento. E acompanhamento multidisciplinar, porque a gente tem que emagrecer antes a cabeça, porque a gente não come por fome, né?